Segundo, as suas devocionais, irmão. Presta atenção, porque hoje você acabou de louvar a Deus. E eu gostaria que você fizesse algo. Você não pode cantar qualquer coisa para Jesus, irmão. Olha o que nós cantamos, que nós temos a marca. Aí você para e pensa, mas que marca que é essa? Essa marca é um pacto, é uma aliança. E Deus, em todas as gerações, trabalhou com aliança. E quem foi os abençoados? Quem foi o homem feliz? O homem vitorioso? Aquele que entrou dentro da aliança. Aquele que realmente valorizou a aliança de Deus. A aliança é algo tão sério, que aqui em Eclesiastes, capítulo 5. Abre aí. Nós somos aconselhados, irmãos, primeiro, capítulo 5, versículo 1. Primeiro, aguardar o nosso pé quando entramos na casa de Deus. Porque chegar-se-á para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabem que fazem mal. Primeiro conselho. Segundo conselho, não te precipites com a tua boca, nem com o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Você se lembra que Jesus disse, de toda palavra que você falar, eu e você, nós vamos dar conta. Então ele está dizendo aqui, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras. Olha bem, porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Aí vem o 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-los, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Olha bem, tá certo? Então nós sabemos, irmãos, que um voto é uma aliança, um pacto. O negócio é seríssimo. E nós, quando vamos agora nessa noite falar sobre essa questão de servirmos a um Deus de pacto, um Deus de aliança, nós temos que lembrar que nós entregamos nossa vida para Jesus, então nós fizemos um pacto com Ele. Aí domingo que vem, nós todos aqui, os homens, nós temos de manhã o pós-congresso que nós tivemos no mês passado. E esse pós-congresso vai ser aqui perto do corpo de bombeiro, para ficar mais fácil. Depois nós vamos passar uma localização. E todos os homens da igreja precisam estar lá 8 horas da manhã. Mesmo você que não foi no congresso, que não teve como que ir, você vai estar conosco. E aqui, no domingo que vem de manhã, tem um culto normal. Culto de vocês, normal. Mas os homens precisam estar lá, porque nós vamos ter um pós-congresso, das 8 ao meio-dia. Muito especial. E o mês que vem, logo no começo, todas as mulheres estão sabendo que tem um congresso de vocês, que serão 2 dias, o sábado e o domingo, numa chácara que também será passada todas as informações. Posteriormente, só você entrar lá no WhatsApp da igreja, tá certo? Ou em contato com as líderes de células e com a pastora, e você tem todas as informações. Por quê? Porque nós sabemos que Deus tem coisas tremendas e maravilhosas para nós. Então nós temos que ir, nós temos que caminhar na fé, irmãos. E nós precisamos entender. Nós aprendemos quarta-feira que o evangelho chegou em nossas vidas. E o evangelho, ele traz uma mensagem de uma aliança superior a todas as demais que já houve de Deus com a humanidade. Mas eu quero trazer você o conhecimento de que quando a Deus fizeres algum voto, não tarde em cumpri-lo. Por quê? Porque você tem do outro lado um Deus fiel. E um Deus que Ele, por mais que você seja infiel, Ele vai permanecer fiel. Mas quando nós nascemos de novo, nós recebemos a natureza nova. Nós somos chamados agora de filhos de Deus. E quando nós olhamos para a história da humanidade, nós encontramos o nosso Pai trabalhando através de pacto. Primeiro pacto, aliança adâmica.
Quando Deus faz uma aliança com o nosso amado Adão, a Bíblia chama de aliança adâmica, sim. E qual foi a aliança? Preste atenção. A aliança foi que Deus fez com ele: de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comer, porque no dia em que comerdes, exatamente, certamente morrerás. Deus fez uma aliança, Deus permaneceu fiel. Adão quebrou a aliança, mas Deus permaneceu fiel. Segunda aliança, quando você chega na vida de Noé, você se lembra? Gênesis capítulo 6. A terra estava tremendamente envolvida em pecados, e Deus não pôde suportar, e o juízo veio, e Deus destruiu a humanidade através das águas, toda a raça humana. E aí, meu querido, ao término do dilúvio, Deus faz uma aliança com Noé. Agora preste atenção. Se fazem, vamos colocar aí, 4.500 anos de Noé até hoje. Estamos fazendo aqui uma leitura cronológica que pode variar, um pouco mais, um pouco menos. Mas veja bem, depois desses 4.500 anos ou mais, até hoje nunca mais a terra foi destruída pelo dilúvio. Por quê? Porque Deus disse com a sua boca e fez uma aliança com Noé, que não destruiria mais a terra com águas. Nós temos enchentes, e nós temos visto grandes catástrofes acontecendo. Mas quando nós olhamos para o céu, nós contemplamos um pacto de Deus com Noé. Qual é o pacto? A aliança. O arco-íris. O arco-íris, ele não aparece, e ele nem existia, mas por causa de Deus fazer um pacto com o homem, ele aparece trazendo a memória. Terceiro, aliança patriarcal. Deus olhou e procurou e achou Abraão, como nós temos sido abençoados com as mensagens a respeito dessa passagem. E Deus faz uma aliança patriarcal, uma aliança que envolve e começa com Abraão. E a Bíblia diz que Deus faz uma aliança e diz: Abraão, através de ti eu vou abençoar todas as famílias da terra. Por isso que em Gálatas está escrito que quem crê em Jesus se torna filho de Abraão e tem direito de ter uma família abençoada. Se você crê nisso, levante as tuas mãos ao céu e diga: em nome de Jesus, eu estou em Cristo Jesus e tenho direito de ter uma família abençoada, de ter uma família abençoada, de ter uma família abençoada. Em nome de Jesus Cristo, e em nome de Jesus Cristo, e ao nome de Jesus. Mantenha a tua mão levantada. Todo o inferno tem trabalhado para destruir a célula principal, que é a família. Mas eu vejo nessa noite, enquanto nós clamamos o nome de Jesus, o poder que vem do céu ao seu socorro, ao socorro da sua casa e da sua família, agindo contra toda a força do mal, e as portas do inferno não prevalecerão contra ti, igreja, contra ti, família. Se você crê nisso, com as suas mãos levantadas, dê uma salva de palmas ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E nessa aliança com Abraão, nós temos um sinal. Porque toda aliança, irmãos, tinha um sinal. Toda aliança tinha uma maneira de se adorar a Deus, para trazer à memória da pessoa o que Deus fez de pacto. E a aliança com Moisés envolvia a circuncisão. Todo menino primogênito era circuncidado. Guarde isso, que daqui a pouco nós vamos voltar. Mas nós vamos um pouquinho mais para frente e encontramos a aliança mosaica, ou aliança conhecida como a lei, quando Deus dá os 10 mandamentos a Moisés. E ali nós vamos ver a lei chegando, nós vamos ver a lei estabelecida. E a lei, ela tinha um sinal também, que era a guarda do sábado. E nós vamos avançando e chegamos então até Davi. Deus olha a Davi, encontra um homem segundo o seu coração. E a Bíblia diz que Deus chama Davi e fala para ele: Davi,
eu quero fazer uma aliança com você. E essa aliança, irmão, é que o trono, o reino de Davi seria eterno. Seria o quê? Eterno. Não teria fim. Quando Davi recebe essa notícia, Davi fala: que isso? E Davi se retira e vai até a entrada do templo e se lança no chão e diz: que é isso, Senhor? E a oração dele está escrita. E ele se derrama perante ao Senhor e diz: nunca se ouviu falar de Deus falar o que o Senhor acabou de falar. Agora, Senhor, cumpra essa palavra. E a Bíblia diz que Deus cumpriu. Quando você abre Mateus, no capítulo 1, e você vê aquela lista de nome que começa dessa maneira. Quer ver? Agora você vai entender porque Mateus começa desse jeito. Começa dessa maneira perfeita. É Deus cumprindo com Davi. Talvez você nunca atentou para isso, Senhor, porque começa o Evangelho de Mateus desta maneira. Livro das gerações de Jesus Cristo, filho de quem? Filho de quem? Filho de Davi. Você se lembra quando Jesus vai entrar em Jerusalém? E Davi havia morrido 950 anos atrás. Mais ou menos. Passou 950 anos. Mas Deus deu a palavra e fez uma aliança que o reino dele seria. Agora vem Mateus escrevendo. E começa dizendo assim: o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Abraão. Olha que o nome de Davi está na frente do de Abraão. E Davi é descendente de Abraão. Mas eu estou te falando de um reino, de uma aliança. Você se lembra? Quando Jesus vai entrar em Jerusalém, traz um jumentinho, e ele vai se assentar no jumentinho, e ele começa a entrar em Jerusalém, e todos começam a glorificar e a exaltar: Hosana, bendito aquele que vem em nome do... E chegaram e disseram: Jesus manda o povo calar. Ele disse: se o povo parar de clamar e de louvar, as pedras clamarão. E agora, venha comigo. Venha um pouco mais além. Você se lembra quando Jesus está entrando em Jericó? A Bíblia diz que há um cego sentado à beira do caminho. E esse cego ouve o barulho de uma multidão e diz: que é isso? É Jesus que está vindo. É Jesus que está chegando. É Jesus que está entrando. Sabe o que esse homem começa a gritar? O quê? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um cego gritando. Um cego dizendo: ei, aí não vem qualquer um, aí vem o rei, aí vem o rei, e é um rei que é eterno, e o reino não acabará mais, e Deus vai cumprir a sua palavra com Davi. E ali aquele cego glorificou e exaltou, e Jesus parou, mandou chamá-lo, porque havia uma promessa de Deus, e aquele cego era cego humano, mas espiritualmente estava com os olhos abertos para enxergar a manifestação da aliança de Deus. Ei, nesta noite eu quero que você não olhe para as trevas que estão ao teu derredor, mas que você levante os teus olhos mais para o céu e contemple Jesus sentado à destra de Deus, e que as promessas vão se cumprir na minha e na sua vida também. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor e glorifica Ele de todo o seu coração. E quando Jesus está na terra, Jesus está agora estabelecendo uma nova aliança. Aliança cristocêntrica, aonde tudo se centraliza nele, tudo foi feito por ele, tudo é para ele.
E agora essa aliança é a qual nós estamos vivendo. Aliança cristocêntrica, chamada aliança da graça, aonde somente em Cristo há salvação. E aqui, como eu disse para você, nós temos em todas as alianças, nós temos uma maneira de vê-la, de contemplá-la no mundo físico. E como eu disse, na circuncisão, quando Deus fez aliança com Abraão, lá em Gênesis, no capítulo 17, Deus disse para Abraão, versículo 10, abre lá, Gênesis. Na aliança patriarcal, na aliança abraâmica, nós temos no versículo 10, Gênesis capítulo 17, versículo 10. Esta é a minha aliança, o meu pacto contigo, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado, toda criança. E nós vamos ver que em Lucas, olha quando Jesus vem sobre a terra, irmãos. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 21. Olha bem. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar um menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que lhe foi posto pelo anjo antes dele ser concebido. Você vai ver que Deus de Abraão até Jesus, aproximadamente 1.000 ou 2.000, 1.800 a 2.000 e poucos anos, a circuncisão foi trabalhada e ela chega até Jesus e Jesus cumpre. Porque Jesus vem da descendência de Abraão, passando por Davi. E nós vemos que todos aqueles que cumpriram com a aliança foram abençoados. Agora no Novo Testamento, nós sabemos que aqui estamos em Lucas, e nós podemos observar que em Lucas capítulo 3, quando Jesus está sobre a face da terra, e agora Jesus está por volta de quase 30 anos de idade, em Lucas capítulo 3, versículo 3, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Quem é esse? João Batista. Aparece de repente um homem, trazendo, irmãos, agora algo novo, a nova aliança, dizendo ao povo, primeira coisa, Deus exige que nós nos arrependemos e nos batizamos, porque o reino de Deus está chegando. E o reino de Deus era Jesus. E você vai ver, preste atenção agora, vá para o versículo 21. E aconteceu que como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea. E nós vemos estabelecido o batismo como um anúncio da chegada do reino dos céus. E é interessante que depois Jesus dá continuidade ao batismo nas águas. E aqui eu quero trazer à tua memória que o batismo, ele é uma aliança que a igreja pratica, trazendo à nossa memória de que quando nós nos batizamos, é porque algo aconteceu. E agora eu quero que você entenda. Se você batizou sem isso ter acontecido, então você pede perdão a Deus. Mas veja bem, a Bíblia diz que João Batista aparece pregando e anunciando que Deus está enviando o reino dos céus, que o reino dos céus não estava sobre a terra, mas que agora estaria, e que era necessário que o povo se preparasse fazendo o quê? Duas coisas. Primeiro, se arrependendo, tá certo? Para serem batizados para perdão dos pecados. E aí agora Jesus chega. Jesus chega. Jesus é batizado. A partir dali Jesus sai de dentro das águas e o Espírito Santo começa a agir.
e o reino de Deus começa a atuar. E aí agora vai vir uma mudança. Qual é a mudança? A mudança de que para se batizar nas águas, primeiro tem que nascer de novo. Por quê? Porque o batismo agora, irmãos, e o batismo, ele é uma expressão do mundo físico do que aconteceu no mundo espiritual. E até mesmo, melhor para você entender, dentro de nós. O batismo é uma declaração de que eu e você aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. O batismo é essa maneira de nós expressarmos a fé. Marcos, volta aqui só um pouquinho, umas 4 folhas aí, né? Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse Jesus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda. Quem crer e for batizado será, mas quem não crer. Aí, você precisa entender que primeiro tem que se ouvir o evangelho. O evangelho tem que entrar dentro de você e de mim e produzir a fé. Por isso que nós, vou usar essa palavra forte agora, nós exigimos que todos aqueles que fazem o discipulado memorize Romanos 10, 9 e 10. Nós exigimos. Por quê? Porque um dia vai ser cobrado de nós. O evangelho deve ser pregado. E a pessoa deve crer. Crer no quê? Romanos 10, 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou de entre os mortos, será? Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para? Porque senão a pessoa vai se batizar, irmão, simplesmente por uma emoção, simplesmente por medo do inferno, e não porque ela creu em Jesus, que ela entendeu o que aconteceu, que ela ouviu o evangelho, e ela nasceu de novo. É uma obra feita pelo Espírito de Deus. E aí você saber até mesmo explicar para as pessoas, o batismo é para quem é salvo. É para quem é salvo. O batismo não é para quem vai ser salvo. É para quem foi perdoado. É para quem confessou os pecados e abandonou os pecados. É para quem é uma nova criatura. Porque quando eu ouço o evangelho, é-me dado o direito de me tornar filho de Deus. Aos que creem no nome de Jesus. Por isso que você tem que estar consciente do seguinte: nossas crianças, elas consagradas, dedicadas ao Senhor. Como você viu, as crianças, elas não têm pecado. Elas podem ter uma natureza dentro delas tendenciosa ao pecado, mas elas não pecaram. E Jesus diz que delas é o reino dos céus. E as crianças devem ser conscientizadas a chegar na idade e saber o seguinte: eu tenho que me decidir. Tenho que me decidir. Qual o caminho? O caminho largo ou o caminho apertado? Vocês lembram do filho pródigo? Ele ficou na casa do pai até ele poder decidir. Essas colocações do evangelho nos mostram como nós devemos agir. Mas eu devo aqui também orientar você: pastor, mas o que a gente vai fazer então com os nossos filhos? Como conduzir os nossos filhos até essa idade em que eles vão manifestar a fé deles e vão se batizar? Primeira coisa,
Olha o que a Bíblia diz. É você olhar para os seus filhos e saber que elas são herança de quem? Salmo 127, versículo 3. Salmo 127, versículo 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Eles são heranças de Deus. Por isso que preste atenção aqui numa coisa que você pode perder a sua salvação. Se você prevaricar, e eu também, deixar de cumprir com a mordomia da boa criação dos filhos. Não dê nem a educação e nem o ensino para as escolas. Assuma você, porque eles são uma responsabilidade sua. Vem para Deuteronômio, capítulo 4. E outra coisa, estude Deuteronômio, porque foi um dos livros que Jesus mais recitou. Tudo que saiu da boca de Jesus vinha do Velho Testamento. E Deuteronômio é a fonte em que Jesus cita e muito. Deuteronômio capítulo 4, no versículo 10. O dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse, ajunta-me esse povo, e eu farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão, para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a quem? Quem vai ensinar? Você, eu. Responsabilidade nossa. Vem cá, vem para o capítulo 6. Versículo 4. Ouve, ó Israel. Aí Jesus repetiu isso aqui lá no Novo Testamento assim, desse jeitinho que está escrito. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Aí você vai lembrar do pastor que tem o hábito de perguntar, irmão, qual que é o primeiro mandamento? Aí a maioria, 99,9%, amarás a Deus sobre todas as coisas. E eu, quero saber como está na Bíblia, como que Jesus falou. E Jesus fala várias vezes, porque aqui em Deuteronômio também foi ele que falou. Como que é? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu, de toda a tua e de todo o teu. E estas palavras que hoje eu te ordeno estarão na onde? No teu coração. Dá uma olhada no coração do teu filho, vê que está lá. Se não tiver a palavra de Deus, irmão, o erro não é do teu filho, é nosso. É meu e seu. Eu reconheço como pastor. Quem pôs o pé daquela porta para dentro, meu irmão, dentro de um ano tem que ter lido a Bíblia toda. 7. Nós ensinaremos aos nossos filhos, e dela falaremos assentados em casa, andando pelo caminho, deitando e levantando-te. Também as estará por sinal na tua mão, e te serão por fronteira entre os teus olhos, e as escreverá nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Pega a marreta, vai quebrando tudo quanto é celular, e diz, não, espera aí meu filho, eu dei o celular para falar contigo, mas quem tem que falar sou eu. Já levanta de manhã dizendo, o Senhor Jesus é o nosso pastor e nada nos faltará. Oh, ovelhas, vocês são ovelhas, e o Senhor está conduzindo vocês aos pastos verdes, às águas tranquilas. Ele está preparando para nós, filhos, uma mesa farta perante os nossos inimigos. Irmão, começa a dar Bíblia, mas seja uma Bíblia atual, cheia da virtude de Deus. O que mais devemos fazer com nossos filhos? Vamos lá? Que eles vejam um testemunho nosso. Quantos pais aqui têm uma aliança com Deus mesmo, se entregaram para Jesus, são discípulos do Senhor Jesus. Teus filhos olham para você e vê, meu pai é um homem de Deus, minha mãe é uma mulher de Deus. Quando você vai em Marcos capítulo 1, versículo 35, olha que você vai encontrar Jesus na casa de Pedro ou da sogra de Pedro. Olha o que acontece lá. Marcos capítulo 1,
versículo 35. E levantando-se de madrugada muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu Jesus e foi para um lugar deserto, e ali Jesus orava. Eles encontraram Jesus orando. Nossos filhos têm que nos encontrar orando. Mateus capítulo 17, versículo 21. Abre aí. Mateus 17, versículo 21. Outra coisa que teus filhos têm que ver você fazendo. Mas esta casta de demônio não se espere senão por jejum e... Você tem que ensinar seus filhos. Ensinando como? Você jejuando. Logo depois eles vão estar jejuando. Ainda mais criança, irmão. Criança tem uma facilidade. Mateus e a Késia, meu filho. Eu e a pastora, nós tínhamos período de oração que ia da meia-noite a 1, tá certo? Ou outras vezes um pouquinho mais de madrugada. E aí eles pediam para nós, levanta nós, para nós também orarmos com vocês, porque eles iam dormir mais cedo. Irmão, quantas vezes nós batíamos na porta e eles levantavam? Iam, dobravam os joelhos, 5 minutos depois estavam todos já roncando, mas eles pediam, eram crianças, e iam para a oração conosco. Coisa mais fácil é você ensinar. Sabe por quê? Provérbios capítulo 22, versículo 6. Provérbios, lá no meio da Bíblia. Capítulo 22, versículo 6. Educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Deus quer que você faça realmente seus filhos conhecer Ele através da sua vida. Seus filhos precisam ver em você uma pessoa que estuda a Bíblia. Porque quando você aceitou Jesus, você entrou dentro da aliança, e Jesus disse em João capítulo 5, versículo 39, examinai as escrituras. O que é isso? Estude ela minuciosamente, porque tendes o cuidado de encontrar nela a vida eterna. E são elas que testificam de Jesus. Não é o que nós dizemos, que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmo 119. Agora nós temos que fazer isso, nossos filhos, até eles chegarem numa idade em que manifestarão uma fé, uma aliança, um pacto com Deus melhor do que o nosso. E aqui, você quer ver? Quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, Jesus está esperando que a aliança que Ele tem com você, que Ele tem comigo, nos torne, sabe o quê? 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Agora eu quero que uma pessoa se coloque de pé e leia esse versículo. Mas vai ler assim, meus filhos. E aí você lê o versículo. Vai. Se coloque de pé. E diga, meus filhos. E leia o versículo. Você que está em casa, faz isso também. De novo, leia. Seja o quê? Exatamente. Aqui está dizendo, meus filhos, sede meus imitadores, como eu sou de. Paulo está dizendo, me imitem, meus filhos, como eu imito a Cristo. Jailson chegar e dizer para a netinha dele, Sara, sede minha imitadora como eu sou de Cristo. Joaquim chegar e dizer para os filhos, para as noras, para os netos, neta, sede meus imitadores como eu sou. Aliança. Você tem aliança com Deus? Se você não estivesse nesse nível, você não está dentro da aliança. Se consagrar através das orações. Meu irmão, hoje a primeira coisa, quando eu subi ao altar e eu vi a Keila, foi procurar aqui, pedir para os irmãos fazerem algo, enquanto eu fui e fiz com ela. Primeira coisa, olha aqui para mim. Você ficou sabendo da notícia
de que sua filha, seu filho casou e a criança, a esposa está grávida, né, deles, o cônjuge. Você, pelo amor de Deus, não faça besteira. A primeira coisa é falar, profetizar a bênção. A primeira coisa que eu fiz hoje foi descer daqui e ir até ela e falar com a criança, abençoar, dizendo para o bebê: o Senhor Jesus te abençoe, o Senhor Jesus te guarde, o Senhor Jesus te proteja, o Senhor Jesus te dá crescimento, o Senhor Jesus seja engrandecido pela tua vida. E vocês orarem. Irmão, aprenda isso, porque você é uma fonte de bênção. E as tuas palavras têm um poder extraordinário, sabe por quê? Vem para João, capítulo 14, versículo 13. E tudo quando pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no... E se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei, disse o Senhor. Você começar a mudar, olhar para o teu filho, abençoar, olhar para ele e ver um campeão, ver um vencedor, ver uma pessoa que foi gerada, é o sonho de Deus, e ela também. Ele é um grande homem, ela é uma grande mulher, os dois são uma bênção, os dois nasceram para resplandecer a glória de Deus, e você está lançando. Sabe o que Jesus olhava para os seus discípulos e não via eles homens, irmãos, como nós costumamos a falar de Pedro, João e Tiago? Não, Jesus olhava para eles e dizia: vocês são os melhores, e a graça de Deus vai aperfeiçoar vocês são pérolas preciosas, vocês não eram somente pescadores, o mundo não olhava e não acreditava em vocês como eu acredito. Eu vejo em vocês aquilo que nem mesmo os pais de vocês viram, porque Deus não olha com os olhos que eu e você olha. Nós olhamos e vemos o exterior, aquilo que as pessoas estão fazendo. Deus olha para dentro das pessoas e Deus vê coisas preciosas e tremendas. Deus olha para mim, para você, e vê coisas gloriosas e grandes. E nesta noite Deus está dizendo para mim e para ti: eu tenho planos maravilhosos, por isso eu fiz uma aliança extraordinária com vocês, e vou cumprir essas promessas que eu tenho através dessas alianças. Olharmos com a ótica de Deus. E Ele foi tão além, irmãos, de confiarmos em nós, que em Mateus 18, se coloque de pé para você ler Mateus 18. Versículo 17. Mateus 18, 17. Olha, dentro da igreja, Jesus está dizendo dentro da igreja: e se não as escutar, dize-o à igreja. E se também a pessoa não escutar a igreja, considere como um gentil e publicano. Em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra será ligado no... E tudo que desligardes na terra será desligado no... Por isso que quando você olha para... Como eu disse para você, quando você chegar numa maternidade, a pessoa acabou de ter um filho, e você tem a oportunidade de entrar lá, não fica de queixo caído, não. Seja um homem ou uma mulher espiritual, já vai entrando, não fala com ninguém, mas já chega liberando a bênção e o poder e a graça de Deus. Você vai desligar todo pensamento contrário. Você vai fazer algo, meu querido. Você desliga todo o mal, você desliga tudo aquilo que lançaram até mesmo sobre a mãe, sobre o pai daquela criança. E até mesmo aquilo que o pai e a mãe lançaram por ignorância, você quebra. Mas você vai ligar, como disse a palavra de Deus, você vai ligar a bênção de Deus, você vai trazer uma conexão, você vai estabelecer a graça do Senhor dentro da vida daquela criança, daquela vida. Mas eu quero te desafiar mais nessa noite.
Começa a trazer isso sobre a vida da tua família que está aqui nessa noite, ou está lá na tua casa e não veio com você. Deus tem uma aliança com você. Deus é um Deus de pacto. E Deus te chama para andar na aliança. Deus te convida nesse momento a abrir o seu coração, porque o Espírito de Deus está falando contigo. Foi Ele que te trouxe. Foi Ele que te convenceu a aceitar Jesus como Senhor. E Ele está batendo e dizendo: eu quero que você cresça. Porque o Deus que você aceitou é o único Deus existente. E Ele é grande, e Ele é tremendo, e Ele é maravilhoso. Fale para o Senhor que a partir de hoje você tem uma mudança, que você será essa fonte de bênção, porque Deus fez uma aliança com você, e essa aliança é a própria pessoa de Jesus. Peça a Ele, Ele vai te ensinar. Peça a Ele, Ele vai te dar forças. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui.